no livro de Ruth, e tivemos alguns temas para a gente poder estar trabalhando, estar trazendo em cada encontro. E entre eles, um é a escolha de Ruth. E confesso que a letra não é das mais feias, mas tem hora que eu não consigo entender. Então eu preferi digitar para ver se precisasse ler alguma coisa. Eu não gosto muito de empreender a leitura, mas se tiver necessidade, vou estar assim. Então o livro de Ruth, quem tiver com a Bíblia ou quem tiver com o aplicativo e quiser acompanhar, no capítulo 1, eu vou pegar aqui as partes que realmente serão necessárias para a meditação. Capítulo 1, versículo 6 ao versículo 16, é calendo. Então, acho que para ficar mais dinâmico um pouquinho, alguém está atrás de aplicativo, vai estar com a Bíblia. Quem quiser ir acompanhando a leitura e lendo também, viu? Eu vou começar com o versículo 6, aí eu vai até o último, versículo 6. Versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto neste ouviu dizer que o Senhor livrava do povo e dando-lhe paz. Versículo 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste comigo e com os que morreram. Alguém lê o próximo? 9. Alguém lê o 9? O meu está em outra versão. Né? O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. E beijou-as, elas, porém choraram em alta voz. Versículo 10. E lhe disseram: não iremos, iremos contigo. Perdão, não, iremos contigo ao teu povo. 11, alguém lê? Porém Noemi disse: tornai minha filha, porque ireis contigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem por maridos. Versículo 12 diz assim: tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu tiver, quanto tempo esperará ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos? Quanto tempo esperaria se eu ainda esta noite tivesse marido e tivesse filhos? Versículo 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Versículo 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas com a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que eu te deixe, nem me obrigue, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousará eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Meninas, é interessante, eu não vou aqui falar um pouquinho do que aconteceu até a gente chegar no Moab, porque nós conhecemos, a maioria acredita que conhece a história. Então, assim, eu vim direto a esse ponto porque o primeiro tempo também é um pouco curtinho, mas eu creio que Deus vai ministrar aquilo que é necessário. Mas é interessante quando a gente fala de Ruth e Noemi e Orfa. Por que não falar de Orfa? Porque
é interessante a gente observar que na palavra mostra bem claro, né? Ela teve 10 anos com essas duas jovens. Foram 10 anos de convivência. Foram 10 anos que duas mulheres tiveram o mesmo exemplo, duas mulheres tiveram as mesmas experiências, tiveram aprendizado com uma mulher. E é interessante quando passa por todas as dificuldades que Noemi resolve voltar para sua terra. A palavra não diz que o Ruth já veio de cara junto com ela, não. A palavra diz que as cunhadas vieram juntas com a sua sogra. E no caminho Noemi chega para ela e fala assim: minhas filhas, pensando bem, vamos trazer aqui para uma linguagem mais nós, pensando bem, por que vocês precisam me acompanhar? Eu não posso gerar filhos, eu não posso mais fazer nada por vocês. Sou uma mulher amargurada, uma mulher esquecida, uma mulher que perdeu tudo que tinha, que veio para um lugar cheio de esperança, cheio de sonhos, cheio de projetos, com todas as expectativas. Estou retornando da minha terra, para a minha terra, sem levar nada. Eu não estou levando bens materiais, eu não estou levando nada, eu não estou levando nem a minha família comigo. Estou voltando sem nada. E a palavra é interessante porque ela diz que ela, quando vai chegando na cidade, as pessoas começam a perceber: ela é Noemi. Aí ela não me chama mais Noemi. Me chama Mara, sou amargurada, fui esquecida. Tudo que havia de acontecer de ruim com uma pessoa aconteceu comigo. Mas as duas moças tiveram exemplo de convivência com Noemi. As duas moças tiveram exemplo de uma mulher de Deus. Mas Noemi, você vê que ela insiste. Se a gente for observar, são de 3 a 4 versículos ela insistindo: ei, volta para a tua terra, porque eu não tenho o que te oferecer. Eu não tenho mais para te dar. Eu não tenho nada para te dar e você não tem perspectiva de futuro de nenhum com a minha pessoa. Então, faz o seguinte, volta. Aí as duas choram. A palavra de Deus diz que as duas choram. As duas choram e dizem: não, nós iremos contigo. Mas mais uma vez ela insiste. Falei, voltem, eu não tenho como, eu já sou idosa, eu não tenho como gerar para vocês. E mesmo que hoje eu consiga um marido, mesmo que hoje eu tenha filhos, ainda assim ficará tarde demais para que vocês ainda se casem com eles e ainda venham a ter filhos. Voltem. Nisso, Orfa é convencida, né? Talvez naquele momento ela parou para analisar todas as justificativas de Noemi e falou: realmente ela tem razão. Não tem porquê, eu sou jovem, não tem porquê eu dar seguimento daqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Nós sabemos que Moab era uma terra bem pesada, um negócio era estranho lá. Foi uma terra que surgiu da descendência de Ló, né? Quem conhece a história sabe que as filhas de Ló o embriagaram para poder não ficarem sem descendência e tiveram relações com o próprio pai, para poder os moabitas fugirem. Então essas meninas elas já vêm de uma linhagem meio que tenebrosa no sentido de como foi que essa linhagem delas nasceu. A palavra diz que é uma terra que tinha outros deuses, cultuava outros deuses. Tanto é que Ruth conheceu Deus através da sua sogra. Ela ouvia falar das coisas do Deus de Israel. Ela ouvia falar de tudo que tinha em Israel. E é interessante quando uma das coisas que mais me chama a atenção nessa parte, pastora, do versículo, é que em tudo quanto ela vem dando, fala: volta com a tua cunhada, não venha comigo. Aí ela vai e fala, né, esse versículo que todo mundo conhece, né? Não insistas que eu volte. Não insistas que eu volto, porque eu não vou voltar. O teu povo vai ser meu povo, teu Deus vai ser o meu Deus. Mas é onde está o ponto que eu acho assim que a história de Ruth muda, não a partir do momento que ela escolheu ir para a terra de Belém, para a terra de Judá. O momento que Ruth falou: eu vou acompanhar minha sogra. Não, o momento que mudou a história de Ruth, a partir desse momento aqui, é quando ela fala assim: o teu Deus será o meu Deus. Ela poderia talvez só acompanhar a sogra dela, mas a partir do momento que ela declara que Deus vai ser o Deus da vida dela, eu vejo o céu, eu vejo assim, o reino espiritual se abrindo sobre a vida daquela jovem. Eu vejo Deus dizendo assim: agora sim, ela me escolheu. Eu já havia escolhido ela, eu já havia separado ela no meio daquele povo, mas hoje ela declara o meu nome. Hoje ela me escolheu. E é interessante quando a gente começa a falar sobre a história de Ruth, porque a gente vê que é um povo improvável, como o Jânio disse, né? Às vezes as
gente olha para as pessoas que talvez sejam as mais improváveis, as que talvez, se a gente for olhar os nossos olhos, do nosso jeito, será que vai sair alguma coisa dali? Aí Deus vai falar assim, não é aquela ali que eu quero, é daquele jeito ali que eu quero. E aí Deus começa a mudar a história de Ruth. Deus começa a mudar a história de Ruth, não apenas por ter acompanhado, por ter sido amiga, por ter se apegado, sabe? Deus começa a mudar a história de Ruth porque ela decidiu aceitá-lo como Senhor da vida dela. Ela decidiu viver uma nova vida em Deus. Ela não sabia o que esperar, ela não tinha perspectiva de futuro, ela não tinha perspectiva do que seria a vida dela a partir daquele momento, mas ela decidiu acreditar. Acreditar foi quando ela decidiu. E o interessante é que quando a gente vem, alguns pontos eu marquei aqui, porque quando a gente vem analisando a história de Orfa e ela, como andavam juntas com a sogra, aí o Senhor ministrou algo no meu coração, porque assim, nem todo mundo que andou junto continuou o percurso. Exatamente. Às vezes, se você parar para analisar quantas pessoas já andaram junto com você, não é porque você talvez não ame mais essas pessoas, não é porque talvez está de mal, não. São pessoas que talvez andaram junto com você, naquele momento foi preciso essas pessoas estarem contigo. Mas há um momento em que Deus vai mostrar assim para você, ó, tem pessoas que vai ser até tal ponto, a partir dali é uma outra história. Então assim, nem todo mundo, para você talvez não ficar, amor, mas por que será que fulana não me liga mais? Por que será que tal pessoa não fala direito mais comigo? Talvez a pessoa ainda te ama muito, mas Deus deu um outro direcionamento, Deus colocou num outro caminho, Deus deu um outro propósito, deu outra direção. Então assim, muitas vezes nós estamos apegados, né, a isso. Porque fulano é. Existem percursos que fulano vai estar contigo, mas existem momentos que vai ser você. Então existem aqueles que vão seguir contigo, existem aqueles que vão te acompanhar, mas existe aquele que no meio do caminho vai desistir, vai dizer, não, eu só vou contigo até aqui. Até aqui o Senhor permitiu que eu fosse. E é interessante isso, pastora, porque muitas vezes a gente está apegado a isso, sabe? A gente está apegado a uma ligação, a gente está apegado a uma mensagem, a gente está apegado a uma coisa e a outra. E o Senhor há muito tempo, Ele ministrou muito isso no meu coração, de quando eu me converto, de quando eu me converti em 2003, eu nunca tive, eu tenho muitos amigos, sou apegada a muita gente, mas eu não receber um abraço, eu não receber um convite, não me faz me sentir inferior ou esquecida. Não me faz sentir, fulano não me ama por causa disso, fulano não me considerou. Porque muitas vezes o que tem entristecido mulheres, né? Nós estamos falando de mulheres aqui, é porque as pessoas estão esperando todo o tempo serem lembradas, todo o tempo serem lembradas, todo o tempo serem lembradas. E chega um ponto que você fala assim, eu vou te deixar um pouquinho esquecida para você saber que eu não me esqueço de você. Amém. Que eu me lembro de você. Então a gente vê aqui uma diferença entre duas moças. Uma diferença entre duas moças, onde uma segue e a outra fica, sabe? E aí quando a gente vai, eu saí rabiscando um pouquinho aqui para usar, mas olha só, Noemi ela transmitia tanta segurança e paz que Ruth, que significa amiga e companheira, não hesitou a acompanhá-la. Orfa também esteve com Noemi por amor, ela também estava acompanhando, acredito que ela também amava sua sogra e a tinha como exemplo. Mas Noemi deu tantos motivos, como eu falei, que ela desistiu. Deu tantos motivos que talvez ela até iria, mas ela falou assim, ela está insistindo tanto que realmente ela vai ser possível para mim, vou voltar. Amém? Então olha só, quando aqui, para você ter ideia, viu? Aí eu coloco aqui o 2, aí agora eu o 3, na verdade está aqui onde ela fala. Porque hoje na hora que eu estava relendo, o Senhor falou bem assim, a ordem é essa, depois você cai naquela outra, tá bom? Então assim, olha só, um princípio aqui, a nossa escolha determina a continuação da nossa história. Ruth passou a fazer
Aí, e como ela, mesmo assim, exato, adorava outros deuses. Quando ela chegou em Belém, ela foi muito rejeitada Isso. por causa disso, por causa da origem dela. E ela tinha um grande problema ali, porque como eles ficavam catando as espigas, né, que sobravam, ela corria um grande risco ali de ser oportunada, por estar, né, em qualquer lugar, e Boaz ainda chega, não, deixa essa aqui, dela colher só no meu campo. E ninguém mexe com ela enquanto deixa ela fazer, porque como Deus tinha um propósito, deu a direção, né, de como seria feito. Em tudo. E é interessante isso, porque como eu falei, né, ela escolheu Deus. E quando ela escolheu Deus, Deus preparou o restante. O restante já estava pronto, esperava ela tomar essa decisão. E talvez seria algo que lá elas conversavam, escutavam tudo, mas no momento que ela escolheu a Deus, aí sim, o céu se abriu sobre a vida dela. E Deus não olha a nossa origem, Ele olha o nosso coração. Aí esse resumo que eu coloquei aqui, eu vou ler esses 4 pontinhos que eu acho importante. Deus inclui quem o escolhe. Não adianta às vezes a gente falar bem assim, eu sou escolhida, mas você tem escolhido Deus. É verdade. Sabe? Então assim, Ele não vai incluir quem não o escolhe. Ele não vai incluir quem não o quer. Ele inclui quem o escolhe. Todos nós somos escolhidos, mas Ele inclui quem o escolhe. Então, de tudo, assim, quando eu vejo esse tema, a escolha de Ruth não foi a escolha de sair da terra dela, da família dela, para ir para Belém, não. Foi ela ter escolhido Deus. Deus valoriza a fé e a coragem acima da origem. No improvável, Deus age, e onde achamos que é o fim, Deus mostra que é apenas o começo. Eu vou voltar aqui agora para a minha página 4. Que é para me ler esse outro ponto, minha página 4 que está na segunda, para que vocês possam entender aquilo que Deus ministrou no meu coração. E a gente sabe que nas nossas vidas, como eu falei, passou muitas pessoas e passam. Mas hoje, em especial, eu queria que cada um de vocês fechasse os olhos. Porque eu quero ler isso, eu quero que você, além de eu estar lendo esses pontos, você esteja refletindo tudo que eu estou falando. Assim como Ruth teve uma Noemi para aproximá-la de Deus, nós tivemos pessoas que nos inspiraram e nos direcionaram ao centro da vontade de Deus. Essas pessoas nos direcionam. Mas chega um momento em que a escolha precisa ser pessoal. Se estamos aqui hoje, é porque fizemos uma excelente escolha. Quem foi a sua Noemi? Quem te motivou a escolher Deus acima de tudo? Você se lembra no dia que declarou que o Senhor é o teu Deus? Todas nós, todas as Ruths têm uma Noemi em sua vida, e toda Noemi tem uma Ruth. Nem sempre será visível no começo, mas permanecer em Deus sempre vale a pena. Ruth não viu o futuro, mas permaneceu fiel. Ela se manteve firme e viveu o propósito de Deus. Assim como ela, nós precisamos fazer algumas escolhas. E hoje vivemos propósitos de Deus em nossas vidas. Talvez não esteja sendo visível no momento para você e para mim, mas se manter como Ruth, com a postura digna de uma escolhida de Deus, você vai viver as promessas que o Senhor teve na tua vida. Amém, Jesus. E você nunca se esqueça de que, por mais que esteja sendo difícil, por mais que esteja talvez longe dos teus olhos, você vê aquilo que Deus tem preparado para você, entenda. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida, sobre a minha vida. E os projetos, os planos dele jamais vão ser frustrados. Deus, ele nos escolheu no meio dos nossos. Talvez se você parar para analisar como é a tua família, como é a tua história, como é a tua casa, como é as tuas lutas, talvez você olhe assim e fale bem assim: meu Deus, realmente eu faço parte do improvável, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui e declaro
faz novas todos os dias. Ele renova a nossa força, Ele renova a nossa esperança a cada manhã. Por isso hoje estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Pai. Agradecer, Senhor, por tua graça. Agradecer, Senhor, porque o Senhor me olhou para nós com olhar de amor. O Senhor me olhou para nós, olhou para mim, me chamou pelo nome. Olhou para cada uma das irmãs que estão aqui, Pai, e chamou pelo nome. Ele não nos chamou para apelidos, Ele nos chamou pelo nome. Porque a tua palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E hoje nós estamos aqui para te agradecer por este momento, Pai. Que essa palavra venha entrar no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, a cada dia sermos mais edificadas com a tua presença. Que a tua presença, Senhor, vale mais que ouro. A tua presença vale mais que tudo. Tudo que nós imaginarmos, tudo que nós considerarmos mais precioso nesta terra, nada se compara à tua presença. E por isso, Pai, nós somos gratos ao teu amor. Por isso nós somos gratas a ti, Senhor. Não porque o Senhor nos dá, não porque o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor pelo seu amor, Senhor. Pelo seu amor que um dia nos acolheu, Pai. Talvez, Senhor, nos momentos em que nós estávamos sós, no momento que nós precisávamos de um amigo, no momento da luta, mas o Senhor estava conosco. No momento do choro, o Senhor estava conosco. No momento que nós olhamos para o lado, nós não vimos ninguém, mas o Senhor estava conosco. O Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixará. Obrigada, Pai, por nos escolher. E hoje estamos aqui, Senhor, porque nós te escolhemos, Pai. Te escolhemos, Senhor. E eu declaro, Pai, sobre a vida de cada mulher aqui, de cada família representada, Senhor, céus abertos. Céus abertos, promessas se cumprindo, propósitos se cumprindo. E o teu nome sendo glorificado. Através de cada uma, através de cada história, através de cada testemunho que vai ser gerado e que já está sendo gerado nos céus. Assim, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Foi muito forte o Senhor ministrar no meu coração. O Senhor fala comigo, eu vi assim, o Senhor fala assim para mim que no meio dessas mulheres que estão aqui, existem mulheres aqui nesse lugar que estão carregando um fardo muito pesado. Um fardo muito pesado, e o Senhor fala no meu coração, dizendo que fala para minhas filhas que esse fardo não é delas. Esse fardo que ela está carregando, eu vi uma mulher, o Senhor me mostrava uma mulher com um fardo nas costas, um saco, e aquele saco estava tão cheio que aquela mulher estava corcunda, mas era tão pesado aquele saco, gente, meu Deus, era tão pesado aquele saco que aquela mulher se curvava, ela não aguentava levar aquele saco, porque aquele saco estava pesado demais. E o Senhor falava assim: veja como minhas filhas se encontram. Veja como minhas filhas se encontram. Aquele fardo está pesado demais para elas. Mas tu fala para minhas filhas que aquele fardo eu já carreguei. Que ela lança sobre mim aquele fardo. Aquele fardo não é mais para elas. Aquele fardo elas não precisam mais carregar, porque aquele fardo eu já levo. Eu já levei na cruz do Calvário aquele fardo tão pesado que elas estão levando. E o Senhor falava, ministrava no meu coração a respeito de Daiane. E falava assim: Daiane, por que você está se preocupando? Por que não leva esse fardo tão pesado nas tuas costas? Por que tu não lança esse fardo sobre o Senhor? Por que tu está se acabando? Por que você está tão preocupado com tudo que você está fazendo? Lança esse fardo sobre o Senhor. O Senhor já levou o fardo. Não tem uma necessidade de nós estarmos carregando mais esse fardo. Esse fardo não nos pertence mais. Esse fardo não nos pertence mais. Lança esse fardo hoje. Hoje, lança esse fardo diante do Senhor. Diante do Senhor, porque é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que
limitações, nós temos que lançar diante do Senhor. É o Senhor que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O comando do Senhor é lançar sobre ele, porque o fardo dele é leve. Nós não temos mais, nós não precisamos mais levar esse fardo. Nós não precisamos mais. É verdade. Então foi isso que eu ministro no meu coração hoje pela manhã. Eu senti assim uma batalha tão forte no meu quarto espiritual. E eu vi aquela mulher se curvada, e aquela mulher andava assim, parecia que ia usar porque ia enfrentar aquele fardo. E o Senhor ministrava assim no meu coração, que eram as mulheres que iam se encontrar aqui. Estão com um fardo muito pesado, mas que o Senhor estava nesse, né? E quantas mulheres levam esse fardo, hein, gente? Quantas? E o fardo era pesado, era tanta coisa dentro desse fardo. Um saco velho, sabe aquele saco que às vezes o mendigo coloca nas costas? E Deus me mostrava assim. Foi tão claro assim, irmã, eu vi assim, sabe? E eu comecei a guerrear dentro do meu quarto. Até a pastora, né? Pastora, você está cansada? Eu falei, mas foi espiritualmente. Cansado espiritualmente, porque a batalha foi pesada. Aquele quarto, batalhando ali. E o inimigo, ele luta mesmo para que as coisas não venham acontecer, para que as coisas não venham dar errado, né? É verdade. Mas a gente, na hora que vem essa batalha, a gente tem que também batalhar e não pode nos entregar, e, sabe? E lutar com nossas armas espirituais, né? Então, foi bênção, né? Foi bem. Deus é maravilhoso. Então, nesse momento, vocês podem ficar à vontade, podem compartilhar o que você tiver que compartilhar, conversar. E agora nós vamos tomar o nosso café, o nosso chá. Jesus merece o quê?